o Emerson Silvéria, que é gerente de produto e negócio de controle de acesso condominial na Intelbras. A Intelbras atua há mais de 8 anos já na área de gestão de produtos e negócios. Emerson, muito obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui. Esse ano, acredito que é a primeira vez que está com a gente num evento 100% virtual. Então, sim, verdade. Esteja sendo uma boa experiência para você e para a audiência. É um prazer sempre receber você. Obrigado pela presença e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, bom dia para todo mundo, né? Agradeço aí a oportunidade, aí o tempo, o espaço aí de poder contribuir um pouquinho, né? É sempre bacana. Posso colocar minha apresentação aqui, Leonardo? Por favor, aí eu já passo a bola para você. Vamos lá. Compartilhar aí, share. Vamos ver se vai dar certinho aqui. É melhor o aplicativo apenas, né? Isso, melhor. Tá, vamos lá. Ele não está aparecendo para mim aqui, ele está aberto. Eu vou colocar a tela toda. É só clicar na tela que você vai em cima da janelinha e apertar compartilhar depois. Perfeito. É que ele não está aparecendo. Eu partilho a tela toda e coloco a apresentação aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui. Foi, só ocultar esse embaixo, esse recadinho que está aparecendo. Ah, perfeito. Fechou, Emerson. Agora é contigo. Obrigado, viu? Bacana. Joia, bacana. Quanto tempo eu tenho, Léo? Leonardo? 30 minutos. Quanto? 30 minutos, Emerson. 30 minutos. Vamos lá. Pessoal, então bom dia primeiro a todos aí, né? A gente vai falar um pouquinho de tecnologia da segurança, né? Espaço compartilhado, a gente sempre tem questões de segurança a serem observadas, né? Por quê? Porque é um espaço que ele é comum, né? Pessoas circulam de forma aleatória, muitas das vezes sem controle, né? E a segurança ela está aí para poder ajudar nesse processo de controle, de mapeamento, de gerenciamento, né? A tecnologia ela está crescendo realmente de uma forma exponencial, porque a situação ela está demandando, né? Normalmente a tecnologia já tem uma velocidade muito grande em relação ao progresso dela, né? Ao que ela de fato entrega, né? E nós vamos, né, falando bem rapidinho aqui, eu sou especialista na área de controle de acesso para condomínio, né? Que também é segurança. Vou falar um pouquinho aqui não só de controle de acesso, vou falar um pouquinho de segurança como um todo, né, que envolve também controle de acesso, né, mas também envolve outras questões dentro de um espaço compartilhado. No caso, sistemas, por exemplo, de intrusão, sistemas de câmera, né, sistemas de monitoramento, sistemas de incêndio. E eu vou falar para vocês um pouquinho aqui para onde está indo cada coisa dessa, né, no que nós, como uma fábrica, um provedor de soluções, né, estamos trabalhando para entregar para o mercado, né, então mostrar um pouquinho das opções de fato, tá ok? Eu trabalho já há quase 10 anos na Intelbras, né, nessa área de segurança eletrônica, e nós vamos correr aqui, né, eu começando aqui com uma pergunta bastante interessante, né, que eu coloco aí para que a gente realmente pense um pouco, né, será que a gente tem a consciência, né, e tem a sensação de que os empreendimentos, os condomínios, os prédios, né, sejam eles condomínios residenciais, empresariais, estão seguros, né? Até colocamos como uma ilustração aí essa imagem aí de um sistema bastante arcaico, né? Será que de fato a gente ainda não está nesse tempo, né? E com diversas falhas aí de segurança, achando que está seguro e sendo reativo sempre que acontece alguma coisa? Essa é a provocação aqui. Um ponto que é bastante importante aqui, né, nós estamos falando de empreendimentos, e a maior parte aí dos empreendimentos aí de mercado são de fato condomínios, né, onde eu tenho ali a figura do síndico, onde é uma pessoa que realmente responde de forma muito ampla por tudo que acontece ali dentro, né. Eu tive conversando com um especialista de condomínio esses dias e ele me disse que tinha um síndico, né, de um dos condomínios que ele toma conta, e esse síndico ele está sendo indiciado porque uma
uma pessoa, enfim, estava nadando na piscina e por algum motivo o cabelo da pessoa ficou preso no ralo e depois se descobriu que aquilo aconteceu por falta de manutenção, né, por falta de investimento, por falta de cuidado ali. Isso é um exemplo em relação ao que pode acontecer em diversas áreas do prédio, né? Mas, por exemplo, o síndico ele também responde, né, se de repente eu entrego, né, eu sou uma construtora, entrego um empreendimento ali com uma parte frontal de muros, de grade, de uma forma muito vulnerável, né, e de repente eu sofro um arrastão ali dentro, alguém sei lá, foi ali, chegou, foi coagido na entrada do prédio, por exemplo, isso tudo recai depois sobre o síndico. Por quê? Porque ele é realmente responsável por tudo e todos que estão ali dentro, né? Então, é muito importante, porque nós precisamos entregar na mão do síndico ferramentas e empreendimentos mais preparados para que ele consiga tomar medidas ali, né? Talvez não com toda a tecnologia, mas ao menos pronto para receber aquela tecnologia, né? Que aí o cara depois, poxa, eu vou instalar um sistema X aqui. Esse sistema, ele pode não estar implementado no prédio, mas no momento que eu for implementar, eu tenho um investimento razoável, não um investimento alto de sair quebrando tudo, de mudando tudo, né? Esse é um diferencial muito grande aqui, né? E uma grande pergunta aqui que eu deixo, né, para todos aí, será realmente que os empreendimentos estão preparados para o futuro? Quando eu digo futuro, é pensando em segurança, pensando em conectividade, interagindo isso tudo, entregando na mão dos moradores, do síndico, né, uma construtora que de repente está entregando um empreendimento, dizendo que aquele empreendimento é parcial ou total já para ser integrado, por exemplo, em serviços de monitoramento, seja eles de portaria remota, seja ele um serviço de aplicativo que pode interagir junto com os equipamentos de segurança, né? Eu estou respondendo essa pergunta para vocês dizendo que boa parte dos prédios hoje não estão preparados. Inclusive prédios novos, né, que estão saindo, a gente vê muita falta ainda de conhecimento do que usar, como usar, né? Então, nosso bate-papo hoje aqui vai ser nesse sentido. E eu vou começar falando aqui do que é, né, segurança. A gente está pautando segurança basicamente em 3 pilares aqui, né, de uma forma muito simples, mas de uma forma que orienta a se pensar no que é necessário para se ter segurança dentro de um empreendimento, né? O primeiro passo é controle de acesso, pessoal. E aqui é onde nós vemos que existe uma grande cultura de resistência, né? Pouquíssimos empreendimentos hoje, né, residenciais ou comerciais, têm a consciência do que de fato serve um sistema de controle de acesso, né? Que tem ali ocorrências registradas, que tem ali imagens registradas. E o principal, o controle de acesso, é o primeiro nível de segurança. Por quê? Porque ele impede a entrada, né? Ele impede que alguém entre em algum local, né? Seja num ambiente comercial, num ambiente residencial, sem ter autorização. E aquele que puder entrar, né, que se seja registrado aquele acesso, para que se amanhã eu precise procurar, né, por eventos, para poder eventualmente acessar ali investigar um furto, um sinistro, algo do tipo, que eu tenha onde buscar isso. Mas é a primeira barreira, é não deixar entrar, né? Vamos imaginar que por algum motivo o cara conseguiu estar lá dentro, né? Existe um sistema que ele cuida no momento que ocorre a intrusão, no momento que ocorre, por exemplo, uma invasão, né? Alguém que entrou ali que não deveria, no horário que não deveria, no local que não deveria, né? Que são sistemas de intrusão. Intrusão, entenda, pessoal, né, popularmente falando aqui, como alarmes mesmo, né, alarmes. E o que envolve um sistema de intrusão? Envolve desde de sensores que são capazes de reconhecer o movimento de uma pessoa e, por exemplo, não reconhecer o movimento de um animal, né, ou os dois. Sistemas que você consegue colocar, vou falar um pouquinho disso depois, né, como barreira, né, como uma cerca elétrica, como um sensor óptico, que se eu cruzar uma faixa, né, tem um sensor numa ponta, outro noutra, se eu cruzar aquele meio, o sistema vai acusar que tem algo acontecendo, tem algo adentrando um local que não se pode entrar, né, pelo menos naquele momento está dizendo que não pode entrar. Então, primeiro, eu barro lá fora, depois, se entrar, eu preciso de um sistema que identifique lá dentro, né.
E, por final, sistemas de gravação e identificação visual, que são as câmeras, gravadores de vídeo, né? E é interessante que, normalmente, o mercado pensa, não, vou colocar segurança no meu prédio, o cara coloca só a câmera. Né? Eu costumo dizer assim, a câmera é a autópsia. Ele já foi, já entrou, já roubou, já matou, o que quer que seja, né? O alarme, ele pega naquele momento, mas o controle de acesso, ele impede a entrada. Então, cada pilar aqui, cada sistema, seja de controle de acesso, de alarme ou de gravação de câmeras, tem a sua importância. Não adianta eu colocar um e não colocar o outro. Eles se complementam, a tecnologia ela vem para poder ajudar nesse controle, nessa fiscalização que muitas vezes o fator humano ele erra em fazer, né? Ou ele não consegue fazer de forma imparcial. Né? Então, esse é um sistema que precisa, de fato, trabalhar. Vou falar um pouquinho para vocês o que tem dentro de cada caixinha dessa, né, para ficar mais claro. Então, falando em controle de acesso, né, primeiro grande benefício, gente, registro. Né, mas não estou falando só de pessoas, não, estou falando de pessoas e veículos também. Né? Eu preciso registrar quem entra, quem sai, né, com imagens, né, com um registro de horário, de data. E se precisar buscar, eu ter condições de buscar isso aí. É o primeiro grande benefício, né? Quem entra, quem sai, que dia entrou, que dia saiu, que hora entrou e que hora saiu, né? Por exemplo, na parte de veículos, que a gente sabe ali que quando se tem garagem em algum empreendimento, é um dos pontos mais críticos. Eu já tive situações de, às vezes, fazer uma manobra na rua de um carro, por exemplo, em São Paulo, e colocar o carro na entrada do condomínio para conseguir fazer a volta na rua. E aí, simplesmente, o portão abrir, né? Alguém viu ali, poxa, deve ser o morador tal, vou abrir. Não, o sistema ele só vai identificar e abrir, né, de forma automática ou não, através de controle, por exemplo, aquele que tiver registrado, seja ele por um tagzinho que você cola no vidro, seja através de um controle remoto, que inclusive tem funções de pânico silencioso para poder ajudar na segurança, tá? E também a possibilidade de notificação de entrada e saída com vídeo, né? Tem aqui no fundo aqui uma figura de um smartphone, de um sistema, né? A Intelbras tem um sistema, mas existem outros sistemas de mercado também que integram com produtos de mercado, que naquele momento que aconteceu o evento, né? Por exemplo, chegou a minha esposa e entrou na garagem, eu recebo um pop-up, né, no meu celular e consigo clicar e ver que entrou, né? Ver que o meu filho chegou às 5 horas da tarde, né, em casa e que chegou, por exemplo, com um amiguinho, ou não, chegou sozinho, ou chegou alguém junto que eu não conheço, né? Eu consigo registrar, controlar e também notificar. Isso é, de fato, um sistema integrado, né? Pensando em controle de acesso, pensando em cuidar das pessoas que estão entrando e saindo e dar os acessos, né, conforme as permissões, e também dos veículos. Né? Então, isso é bastante importante. Né? Por exemplo, uma entrada de um prédio com eclusa, né? É muito comum hoje na entrada de pedestre, nem tanto na entrada de automóvel, também é importante. A tecnologia suporta esse tipo de estrutura hoje, no sentido de que eu abro um portão e somente consigo abrir o outro se eu fechar o primeiro. Você cria uma área de clausura, né, de segurança dentro do sistema. Então, de forma abrangente, né, esses são os benefícios de um sistema de controle de acesso, que é o primeiro pilar dessas questões de segurança, né, com tecnologia de segurança. Na parte de alarmes de intrusão, né, a primeira grande questão no empreendimento é proteger o perímetro. Né? De forma bem simples, o que é proteger o perímetro? É você colocar uma cerca elétrica ao redor do muro, ou então um sensor de barreira, né? Como por exemplo esse que está na imagem aí, que você coloca um canto do muro, o outro no outro canto. Né? Existem sensores aí que conseguem pegar uma área bastante alta, inclusive fazer um muro virtual. Quando alguém ultrapassa aquilo ali, eu consigo ter um disparo de um alarme, disparo de um evento, seja para a portaria, seja para o síndico e seja para a empresa de monitoramento. Então, a proteção perimetral aliada a um sistema de alarme é muito útil. Né? Como eu falei no começo, o síndico ele responde ali pela segurança de todos que estão ali dentro. Mas quando que eu uso uma cerca, Emerson, e quando que eu uso uma barreira? Depende muito. Né? A cerca ela é muito mais visual, né? Se a pessoa relar ali, ela pode tomar um choque. É um choque forte, mas não suficiente para poder, né, causar algum dano à saúde da pessoa. E a cerca ela é mais limpa visualmente. Né? A pessoa ela pode até ultrapassar aquele limite, mas vai ser identificado que ela ultrapassou.
né? Existem sistemas, pessoal, para empreendimentos que são totalmente sem fios. Então não precisa sair quebrando, fazendo uma bagunça enorme. Tem sistemas com baterias que duram de 3 a 5 anos, que podem ser colocados em qualquer empreendimento, né? E vai muito bem com sistemas, empreendimentos residenciais ou residenciais, né? Empreendimentos de residências ou comerciais. E também, né, um negócio muito comum, né? Que também pode estar aliado ao sistema de controle de acesso, ao sistema de alarme. Sensores de anti-esmagamento em portões, né? Quem nunca ouviu falar que já houve problemas do portão bater em cima do carro ou bater em alguém? Você precisa de sensores ali, né? E o sistema de intrusão, o sistema de controle de acesso, ele permite você fazer a integração disso tudo, né? Para você, de fato, entregar ali proteção ao patrimônio e proteção às pessoas também. Um pouquinho da parte de segurança, de gravação de câmeras, né? Nós temos câmeras aí de altíssima resolução, inclusive que gravam no completo escuro, né? Você não tem um feixe de nada de luz, ele grava no escuro e, dependendo da tecnologia, até em cores, né? Consigo ver colorido numa situação que é um breu total, né? Então, a parte de gravação, ela é muitíssimo importante, porque eu consigo identificar, né? Mostrar de fato que foi. E existem sistemas que, inclusive, identificam as pessoas, né, como pessoa, ou mesmo até identifica e diz quem é a pessoa, né? Muitas vezes fazendo análise, dizendo se é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa que de repente está ali, está parado e não deveria estar parado. Então a tecnologia já permite isso tudo hoje de forma bastante simples, né? E muitos não sabem de fato que é possível se entregar esse tipo de segurança, mesmo às vezes na entrega do empreendimento, né? E muita inteligência, né, com inteligência artificial embarcada, né, por exemplo, com cercas e linhas virtuais, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso colocar uma câmera, né, focalizando, por exemplo, a piscina, e nesse momento de pandemia ninguém pode ir na piscina. Eu faço uma cerca virtual dentro do sistema de câmeras, né, que quem está no ambiente não consegue ver, mas passou uma criança, por exemplo, daquele limite, o sistema ele emite ali um alarme dizendo para a pessoa que está, né, ultrapassando e não deveria ultrapassar. Então nós falamos do controle de acesso, que barra a entrada, nós falamos do sistema de intrusão, que ele consegue fazer restrições de identificar pessoas que estão em locais que não deveriam, e sistemas que fazem a gravação, identificação, e tem também inteligência ali para poder fazer linhas virtuais, cercas, controles, que você não precisa gastar um centavo a mais mexendo na infraestrutura do prédio, passando sensores ou barreira, né? Então são ferramentas realmente para se entregar a segurança dentro de um empreendimento. E não esquecendo também de falar que a parte de segurança voltada à prevenção de incêndio, né, também é muitíssimo importante, porque eu estou falando da proteção de patrimônio e de pessoas, né? E nesse caso ainda se torna mais regulado ainda, né, pelo corpo de bombeiros aí de cada local, porque normalmente quando acontece um incidente com incêndio, né, as pessoas saem e o corpo de bombeiros precisa entrar, né? Aí eu estou falando de sensores, acionadores, iluminação de emergência. Como é que as pessoas vão sair numa situação de incêndio, sendo que acabou a energia e eu não consigo ver o caminho de saída, tá? Então, complementando com esse quarto pilar, né, mas os 3 iniciais, eles são fundamentais também. E aí, pessoal, nós estamos falando aqui de proteção à vida e patrimônio, né? São sistemas onde você consegue identificar aonde ocorreu o incêndio, né? E em alguns estados, inclusive, são obrigatórios, muito bem regulados, né? Não existe uma normatização hoje nacional, infelizmente, mas independente disso, né? Eu acho que precisa se preparar o empreendimento para receber esse tipo de tecnologia que está cada vez mais acessível e cada vez mais eficiente. Falando um pouquinho, pessoal, que essas soluções, eu falei de forma genérica aqui de empreendimentos, né, e era essa ideia mesmo, porque a gente está falando aqui de condomínios, de hotéis, de empresas, de condomínios logísticos, enfim, tudo isso se aplica a esse tipo de tecnologia, né? Você consegue entregar um empreendimento desse, colocando tecnologia ou deixando ele preparado para a tecnologia, que é muito bacana, né? Agora um ponto interessante aqui, né, falando de segurança e privacidade, como é que a fábrica trabalha, né, fazendo produtos, pensando nos produtos para esse tipo de ambiente, de forma que não fique agressivo ali, né? Vou trazer um exemplo visual para vocês. Algum tempo atrás, trabalhava-se, às vezes, com câmeras, né, bastante
imponentes, vamos dizer assim, se sentia quase que num Big Brother monitorado, né? Hoje em dia já se trabalha em algo muito mais orgânico com o ambiente. Você não perde nada, absolutamente nada em segurança, e entrega também ali uma combinação de design com o ambiente, né? Não deixando as pessoas se sentirem num ambiente que é agressivo visualmente, né? E nem por isso ele deixa de ser seguro, né? Os equipamentos são trabalhados nesse sentido hoje, né? Então a gente trabalha muito essa questão de design. Nesse slide tem um exemplo aqui à esquerda, um leitor com reconhecimento facial. Nós temos no meio uma botoeira para saída de portões, por exemplo, que ela não precisa de toque, você passa a mão na frente dela, nessa situação toda de Covid que a gente está, de higiene, ele é muito prática, né? Mais à direita, uma fechadura digital, por exemplo, para a entrada do prédio, onde você consegue fazer a entrada por senha. Agora o pessoal já está mais restritivo, né? Mas tem ali, você consegue pegar um cartão de aproximação e simplesmente aproximar, você não precisa nem de contato com a fechadura para conseguir fazer o acesso, né? Então a modernidade, o design, a harmonia, isso precisa, né, realmente ser bastante trabalhado para que se entregue um ambiente bonito e também seguro. E o principal, né, pessoal, a gente está falando aqui de retornos, né, o que se ganha com tudo isso, né, trabalhando tecnologia dentro do processo de segurança do condomínio, né, do empreendimento. O primeiro grande ponto aqui é em relação à apólice de seguro. A gente tem visto, né, reduções drásticas em custos de seguro por questões de investimento em segurança, né? Então, o prédio pode, por exemplo, investir num sistema de controle de acesso, de intrusão e de monitoramento, entregar isso, por exemplo, para uma empresa de monitoramento que ajuda e comprova, né, a eficácia do controle daquele ambiente. Isso dá realmente mais segurança e reduz drasticamente a possibilidade de sinistros ali, né? Você consegue também trabalhar uma economia muito grande, que nesse tempo de pandemia realmente está se pensando muito nessa situação toda. Valorização, né? Um condomínio, um sistema implantado no empreendimento, né? Dizendo que aquele empreendimento é um empreendimento tecnológico, que ele é conectado, que ele tem barreiras de entrada, que se entrar ele consegue detectar, que eu consigo ter sistemas de inteligência artificial, né? Usando câmeras, usando barreiras. Isso com certeza traz valorização, né? Numa revenda do imóvel, ou mesmo na entrega, né? Agregando valor, já entregando, né, soluções para problemas que já acontecem em empreendimentos de forma natural, né? Que muitas vezes as pessoas trabalham de forma reativa, que a gente tem a condição de colocar de forma ativa e com benefício de valorização, inclusive. E o principal, gente, sensação de segurança, né? Você se sentir seguro dentro do ambiente que você está, sabendo que tem um controle, sabendo que não é qualquer pessoa que entra, que tem uma identificação, né? Que se o meu filho descer para a área comum e de repente ele ultrapassar uma barreira virtual, eu vou ficar sabendo, eu vou ser notificado. Tudo isso causa essa sensação de segurança, que causa também tranquilidade, né? Que bate ali nessa questão de valorização, enfim. Cria-se um ciclo muito bacana que a tecnologia pode proporcionar, pode entregar para empreendimentos, né? E eu vou passar para vocês brevemente agora um vídeo, deixa eu voltar aqui, de um case da Intelbras, né? Bem simples, um videozinho de 2 minutos aqui. Eu acho que vai ilustrar bastante aí um pouquinho do dia a dia da segurança dentro de um empreendimento, nesse caso aqui um condomínio residencial de alto padrão.
Quando eu chego de carro, o sistema já reconhece que eu sou moradora e a minha entrada é muito rápida. Antes nós dependíamos de várias empresas para fazer a mesma coisa que a gente faz com a integração. Hoje a gente tem um assessor que nos facilita o pós-obra, nos dá garantia de ser um sistema. A gente tem mais segurança no atendimento futuro, tem mais segurança também na capacitação desses profissionais que vão nos atender, que é uma empresa de porte mundial e tecnologia de ponta, para trazer mais conforto e menos reclamações do nosso pós-obra. Isso ajuda muito no caso. Bom, pessoal, era esse o recado que eu tinha aqui para dar, né? Espero que tenha contribuído, né? O tempo é bastante curto aqui. Acho que a gente teve algum pequeno problema técnico aí no áudio, no som, não sei se todos ouviram, mas a gente vai deixar o link, né, para vocês acessarem a esse vídeo também. É um vídeo de um case muito simples, muito leve, né, mostrando ali o dia a dia. É uma consultora de alto padrão da região sul e mostrando um pouco da aplicação ali, né, dos benefícios todos de se ter uma solução unificada trabalhando a segurança, né, dentro de um empreendimento. Emerson, realmente não deu para todo mundo ouvir, mas conforme você falou, a gente compartilha o link do vídeo depois para todo mundo conseguir e ter um entendimento do case que você mencionou. Bacana, Emerson, né? A gente está com o tempo estourando, mas tem algumas perguntas aqui para você. Vamos lá. Eu acredito que você consegue responder em uns 5 minutinhos aí antes da gente convidar o nosso próximo e último palestrante que já está aqui com a gente. Já estou vendo ele aqui, que é o Hernani. Certo? Show. Vamos lá. A pergunta da Luciana, na verdade é um comentário da Luciana Stacy. Eu não sei se está na sua pauta, mas você poderia falar um pouco sobre portaria remota. Legal, bastante legal esse tema. Portaria remota, pessoal, antes de mais nada, é um serviço, né? Existem diversas empresas no mercado, alguns chamam de portaria virtual, outros de portaria remota. Um sistema de portaria remota, ele é 100% pautado dentro desses 3 pilares que eu mostrei para vocês. O primeiro grande sistema que precisa ter no sistema de portaria remota é o sistema de controle de acesso. Eu preciso controlar quem entra e quem sai, porque em um sistema desse, seja ele integral, né, substituindo, por exemplo, 100% dos porteiros, deslocando esses porteiros para uma base de atendimento remoto, ou, dependendo de um horário, né, eu quero só durante o dia remoto e à noite eu tenho o pessoal local. Dependente da modalidade, eu preciso ter um sistema de controle de acesso conectado a uma base numa empresa, preciso ter um sistema de intrusão e proteção perimetral, porque imagina se alguém invade o prédio, eu preciso saber, né? E também um sistema de imagem, né? Por quê? Porque se invadiu, se aconteceu algum sinistro, se alguém deixou o portão aberto, eu preciso de ter esse respaldo de identificar. Eu não posso mais dizer, falar, fulano, foi o senhor. Ah, não fui eu, não, mas está aqui a imagem, né? Então existem diversas empresas no mercado. A Intelbras, ela tem toda a solução, né? Nós temos controle de acesso. O mercado já tem soluções, não só a Intelbras, o mercado já tem diversas soluções, né? Mas um diferencial, né, que a Intelbras tem, que ela consegue entregar toda a solução, basicamente, de A a Z, né? Tanto também na parte de sistemas de rede, sistemas de comunicação, que nós também atuamos, mas são sistemas de, basicamente, imaginem que eu paro de fazer o acesso, todo o controle localmente e faço isso de forma remota. Então,
então eu preciso controlar quem entra e quem sai, eu preciso ver quem entra e quem sai, eu preciso saber se tem alguém invadindo, né? Então, por exemplo, eu quero deixar um empreendimento pronto para esse tipo de serviço. Eu preciso já deixar preparado ou já ter um controle de acesso, um sistema de câmera e um sistema de intrusão também, tá? Tá crescendo muito esse mercado, tá tendo uma procura muito grande, porque ele traz muita segurança e junto com ele, né, dependendo do tamanho do prédio, não são todos, tá, que podem suportar um tipo de serviço desse, ele pode sim proporcionar economia, dependendo do porte. Então consulte um profissional de fato, especializado nessa área, para entender se o seu condomínio, se o seu empreendimento é apto ou não a operar dentro de um sistema remoto de portaria. Beleza, Emerson. Bom, a gente está caminhando para o tempo já está esgotando, na verdade, Emerson, mas eu vou fazer 2 perguntas em uma aqui que também foram feitas, já com esse último questionamento. Mas eu reforço para o pessoal que o Emerson está aqui com a gente durante esses 2 dias de evento. Mandem mensagem lá para ele no privado, na parte de pessoas ali, ou façam network, ou visitem o stand da Intelbras também. Então, Emerson, já partindo para essa última pergunta, fazendo 2 em uma aí. Vamos lá. A primeira é, reduz o custo contratar os equipamentos de segurança antes da obra? Eu acredito que essa pergunta é importante porque a boa parte das 90%, eu diria, da nossa audiência aqui hoje são incorporadores e loteadores. Então, acho que reflete a dúvida de muita gente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que soluções estão sendo pensadas pelo mercado de segurança para evitar contato, considerando o cenário de pandemia. Perfeito. Acho que a questão dos equipamentos, né, pré-obra, né, ou pré-finalização, primeiro que no canteiro de obra você já pode ter uma série de benefícios usando equipamentos, né, fazendo monitoramento, criando cercas, o pessoal de segurança de trabalho, por exemplo, colocar cercas para monitorar isso de forma virtual, né, saber se tem gente indo para onde não deveria, né, então no canteiro já existe uma série de benefícios, né, e trabalhando isso de forma prévia dentro do projeto, você já consegue deixar o empreendimento de forma muito mais orgânica para receber a tecnologia. Porque muitas vezes a tecnologia se adapta ao prédio, né? Poucos prédios nascem já de forma orgânica para se colocar uma tecnologia de uma inclusa, por exemplo, sistemas de câmera, né? Mas mesmo assim temos sistemas ali sem fio que se adequam a condomínios ou empreendimentos que não se prepararam para isso, né? E respondendo à segunda pergunta, o que vem pela frente nessa situação toda de tecnologia, né, questões de pandemia, de cuidados com saúde, uma coisa que está muito forte agora são sistemas de reconhecimento facial para controle de acesso. Então você passa na frente do equipamento, o equipamento já te reconhece, estando ou não de máscara, inclusive alguns fazem o registro de temperatura da pessoa também, fazendo a recomendação de aguardar, por exemplo, para passar por uma triagem. Então sistemas de reconhecimento facial realmente estão realmente muito, muito ligados com essa modernização toda de controle de acesso, né, uma biometria facial, né, em alguns casos, né, já fazendo leitura, inclusive, de temperatura, né, no caso de locais que tem um alto fluxo, e são sistemas mega eficientes, que reconhecem de forma muito rápida, muitas vezes você passa na frente dele, não precisa nem parar para que ele faça a identificação e o registro, né, que é o principal. Certo, Emerson. Bom, pessoal, como eu disse, quem tiver mais questionamentos sobre tecnologia em segurança, o Emerson está disponível. Eu estou vendo que o Leandro também está ativo aqui no chat, respondendo algumas perguntas, Emerson. O Leandro Abel, da Intelbras. Então, quem tiver mais dúvidas ou, enfim, comentários ou interesse para conhecer mais sobre as soluções de tecnologia em segurança, contatem o pessoal da Intelbras aqui no chat, seja o Leandro, o Emerson ou outro executivo. Emerson, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado, tenho certeza que esclareceu boas dúvidas aqui do pessoal. É sempre um prazer ter você com a gente aqui. Bacana. Obrigado, Leonardo. Obrigado, pessoal, pelo tempo aí, pela oportunidade. Tamo junto, né? Se precisar da Intelbras, estamos sempre próximos. Obrigado, Emerson.